Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 15. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Você que está conectado conosco pelas redes sociais, pelo YouTube, um prazer compartilhar esse tempo com você. Mais um lembrete: você não está assistindo um culto, você está prestando um culto. Então, abra sua Bíblia com reverência na presença do Senhor, porque Ele está em todos os lugares e Ele se faz presente em nossas vidas nessa manhã. Quando você olha para os evangelhos, é muito comum você encontrar pessoas fazendo perguntas para Jesus. É muito comum. Você tem gente perguntando todo tipo de coisa. Você tem pessoas o inquirindo, ora de uma maneira respeitosa, ora de uma maneira não tão respeitosa, mas as pessoas normalmente estão ali falando com Jesus ou perguntando a Jesus. Mas o que nós não percebemos às vezes é que Jesus também é dado a fazer perguntas, até porque esse era um método de ensino. Os rabis ensinavam, não só sendo perguntados, mas também perguntando aos seus discípulos acerca de como eles viam a vida, ou como eles viviam a vida. E outro dia eu parei e comecei a pesquisar as perguntas de Jesus. Obviamente que você encontra as mesmas perguntas, especialmente em Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, quando eles fazem as mesmas perguntas, mas com palavras diferentes. Quando você adentra o Evangelho de João, algumas perguntas que estão em João não se repetem em outras partes. Em Atos, em Apocalipse, e você observa que Jesus também tem perguntas. E essa é a nossa surpresa, porque nós normalmente queremos perguntar, nós normalmente queremos saber. E quem tem filho pequeno, quem tem neto e sobrinho, talvez já tenha assistido ao show da Luna. Eu quero saber porque o gato mia, eu quero saber porque a melancia é verde por fora e vermelha por dentro, eu quero saber. E ela sempre perguntava, terminava dizendo assim: mas são tantas perguntas, não é verdade? Então, os pais aqui estão rindo porque a gente teve que assistir esse bendito desenho 1 milhão de vezes. Mas é bom, o show da Luna era muito legal, melhor que um bocado de porcaria que tem. Mas é interessante quando Jesus vira para nós e tem algumas perguntas para nós. Jesus um dia vira para os seus discípulos e fala assim: quem dizem os homens que eu sou? O que o pessoal está dizendo? O que estão dizendo de mim na feira, no salão de cabeleireiro? O que estão dizendo de mim ali na orla, na praia? E os discípulos respondem assim: uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Jeremias. E essa conclusão é a seguinte: ou as pessoas não sabiam quem era Jesus, ou negavam quem era Jesus. Porque ao dizer que ele era esse tanto de gente, de personagem, estavam demonstrando um total desconhecimento ou uma negação daquele que era Deus. Mas o Senhor Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: mas ok, eu até me contento que as pessoas não saibam quem eu sou, mas vocês, quem dizem vocês que eu sou? Pedro, o porta-voz do colégio apostólico, manda uma resposta sensacional e maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sempre digo que Pedro, ele é capaz de uma verdade maravilhosa ou de uma sandice absurda, mas esse é Pedro. Se não fosse assim, não seria Pedro. E Pedro dá essa resposta. E essa resposta revela que aquele grupo que estava ali no entorno, os discípulos e alguns outros, sabiam quem era Jesus e entendiam quem era ele. Muito bem. Jesus um dia
depois de uma maratona de milagres, de curas, de ensino, chega para os seus discípulos e diz assim: vamos para outra margem. Eles iriam passar o mar da Galileia, e eles adentram um barco. Jesus, cansadaço, vai dormir, e dorme. Eu imagino, eu nunca viajei num barco a ponto de ter que dormir nele, mas não deve ser a coisa mais confortável do mundo. E Jesus dorme. Enquanto ele dorme, uma tempestade se forma, e aqueles discípulos ali, vai, não vai, aí adentram. Marcos diz que eles descem até Jesus e eles gritam assim: Senhor, Senhor, não te importas que nós pereçamos? Que ninguém acorda uma pessoa numa tempestade dizendo: por favorzinho, dá para o senhor acordar? Eles acordam gritando, e Jesus acalma a tempestade. Mas Jesus acalma a tempestade e volta para eles e devolve uma pergunta, como se dissesse assim: muito bem, vocês me acordaram com uma pergunta dizendo: não te importa que pereçamos? Bom, a minha resposta é: me importa. Eu não quero que vocês pereçam. O mar já está calmo, mas agora eu tenho uma pergunta para vocês. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: onde está a vossa fé? Ele não diz que eles não têm fé. Ele diz: onde está a vossa fé? Ele não questiona, como muitos dizem modernamente, que você não alcança as bênçãos porque você não tem fé. Ele diz: por que vocês não exerceram a fé que eu tenho ensinado vocês a praticar ao longo do tempo? Só aqui eu tenho 3 perguntas, e essas perguntas são suficientes para a gente trabalhar muito tempo, mas eu não quero falar sobre essas 3 perguntas hoje. Eu costumo dizer que mulher de pastor sofre, porque acaba tendo que nos ouvir um monte de vezes. Dona Abigail, então, que eu diga. Mas Vera, não se preocupe, essa você não conhece, ou não conhece toda. Vera, minha esposa. Vera, dá um sinalzinho com a mão. Isso. Pedro está ali do lado. Pedro, dá um sinalzinho com a mão. Essa é minha família. Queridos, João 20:15, um texto um tanto quanto conhecido, mas se você voltar um pouquinho antes, a partir do verso 11, o texto começa dizendo assim: Maria, entretanto, permanecia à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorando, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E o texto prossegue com uma das falas mais espetaculares e mais maravilhosas que alguém pode ouvir da boca do Senhor. Jesus diz assim: Maria. E esse texto vai dizer: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Palavra viva, palavra reta, palavra eficaz, palavra que certamente falará às nossas almas e aos nossos corações. Traga as nossas mentes cativas a Ti. Confiamos em Ti, no nome santo, precioso e maravilhoso do Senhor Jesus, que é aquele que vive e reina eternamente pelos séculos dos séculos. Amém. Mulher, por que choras? A quem procuras? Certamente, Maria, se você voltar um pouco atrás e pesquisar quem era nossa querida Maria Madalena, certamente nem um pai, nem uma mãe, nem uma esposa e nem um marido
deveria andar com Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher falida moralmente. Maria Madalena era uma mulher falida emocionalmente. Maria Madalena era uma mulher falida nos seus relacionamentos. Maria Madalena era uma mulher falida materialmente. E sendo tudo isso, não é difícil afirmar que Maria Madalena, até o encontro que ela tem com Jesus, ela era uma mulher falida espiritualmente. Totalmente, absolutamente, até o dia que aquele que não a queria como um cliente se aproxima dela e a resgata e a transforma. E essa mulher que vai ao túmulo chorar, e essa mulher que certamente tiveram uma das piores noites da sua vida, que eu costumeiramente chamo de uma noite escura da alma, uma noite que não se dorme, uma noite que se rola na cama, uma noite que o coração não se aquieta, e ela, por não conseguir dormir, certamente diz: se é para não dormir, eu vou até o túmulo do meu Senhor, vou chorar, vou encontrar alguém para chorar comigo. E o texto diz que ela está chorando, olha para dentro do túmulo, tem 2 anjos. Duvido muito que ela tenha reconhecido que fossem anjos, até porque nunca tinha visto um. Eles perguntam: por que você está chorando? Ela fala assim: eu estou chorando porque o corpo do meu Senhor não está aqui. A noite dela já tinha sido horrorosa, porque ela teria que conviver agora com a realidade de viver sem aquele que era o seu Senhor. Maria sabia muito bem quem ela era antes de Jesus. Maria sabia muito bem quem ela se tornou a partir de Jesus, mas ela não tinha a menor ideia de quem ela seria depois dele. E isso certamente deixava sua alma mais dolorida. E agregue a isso o fato dela chegar até o local onde ela devia encontrar o corpo e não encontrar. Certamente a dor era amplificada. O que passa no coração daquela mulher: roubaram o corpo do meu Senhor, o que é que fizeram com o corpo? Não bastava terem matado ele, agora sumiram com o corpo dele. E é nesse ambiente, é nesse contexto que está essa pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? Mais uma pergunta de Jesus. Eu não sei, meu querido e minha querida, como você chegou e como foi a noite anterior. Eu não sei o que é que você vive, até porque eu sou um convidado, e a melhor coisa às vezes é você ser um convidado numa igreja, porque o que eu falar aqui, eu não tenho o mínimo conhecimento de causa, de realidade de vocês. Não sei mesmo. Se você perguntar: pastor Antônio, Roberto lhe ligou, eu avisei que cheguei, avisei ele, Tiago, presbítero César, e pronto. Nós não conversamos sobre isso. Logo, eu não sei absolutamente nada sobre vocês, além do conhecimento básico que eu tenho. Mas eu sei que cada pessoa que chega aqui, cada pessoa que convive conosco, tem as suas noites escuras da alma, tem os seus vales da sombra da morte, tem momentos de profunda alegria, mas tem momentos de profunda tristeza, como a nossa irmã Maria Madalena. E a partir disso eu quero explorar 3 perspectivas com vocês nesse texto. E a primeira delas é: a noite escura da alma é uma realidade presente, mas ela não pode comprometer a nossa percepção. Como assim? Maria estava profundamente angustiada. Ela havia seguido Jesus, ela havia testemunhado a sua morte, e agora ela enfrentava a dor do túmulo vazio.
Seu choro era uma expressão de desespero. Seu choro era uma expressão de solidão. Seu choro era uma expressão de perplexidade diante daquilo. Jesus se aproxima de Maria não para repreendê-la, não como algumas pessoas dizem: não chora não fique assim. Se existe uma coisa idiota que alguém pode falar para uma pessoa que está em profundo sofrimento, não chora não fica assim. Fica como? Como é que fica? Trabalhei em hospital muito tempo na minha vida, e uma das coisas que mais me irritava dentro de UTI é quando uma pessoa ia visitar a outra pessoa e dizia: fica assim não. E eu falava: como é que fica? Como é que essa criatura vai ficar com dreno, entubada, traqueostomizada, com a perspectiva zero de escapar? Como é que essa pessoa vai ficar? Não, Jesus não chega para dizer: Maria, não chora. Não, claro que não. Jesus se aproxima dela com toda a compaixão que lhe era peculiar e diz: mulher, por que choras? Ele não pergunta o que você perdeu. Ele não pergunta por que você está assim. Ele pergunta: mulher, por que choras? O que Jesus percebe e reconhece é que por trás daquela busca por um corpo havia uma dor emocional, havia uma dor espiritual profunda. Como eu disse, ela sabia quem ela era, mas ela não sabia quem ela haveria de ser a partir desse momento. E essa pergunta nos convida a uma reflexão profunda. Lógico que você não sai da sua casa para dizer: vou à igreja hoje porque eu quero pensar sobre dores. Mas as dores estão aí, são inevitáveis em algum momento da vida, da história. Por isso, quando eu reflito sobre minhas dores, sobre as minhas perdas, quando nós estamos em meio a qualquer dor, a verdade que você e eu precisamos ter na alma e no coração é que Jesus está lá, pronto para consolar, pronto para nos lembrar que, conforme Mateus 1:23, Ele é Emmanuel, o Deus conosco. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso conforto. E quantas vezes nos sentimos assim, como se tivéssemos perdido algo ou alguém de um valor inestimável. Uma outra fala, eu digo que essa é uma fala de mercado, quando diz assim: ninguém é insubstituível. Quem disse? Quem disse que não existem pessoas insubstituíveis da nossa vida? Quem disse que não existem pessoas insubstituíveis da nossa história? Só quem perdeu alguém assim sabe. Para Maria, Jesus era absolutamente insubstituível. E assim como ela, muitas vezes nós choramos em meio à nossa noite escura da alma, que envolve perdas, que envolve decepções, que envolvem medos. Mas qual é o problema dessa noite escura da alma? Assim como Maria, às vezes nós não percebemos que Jesus está do nosso lado. Ele chega do lado dela, fala com ela, mas ela não o reconhece. Por isso que eu disse, a noite escura da alma é uma realidade, mas nós não podemos permitir que ela comprometa a nossa percepção de que o Senhor está ao nosso lado, porque Ele disse que não nos abandonaria, Ele disse que não nos deixaria órfãos, Ele disse, num linguajar bem dos adolescentes, Ele disse que não nos deixaria na pista. A pergunta que fica é: o que tem feito você chorar recentemente? Mas uma pergunta maior do que essa é: você tem conseguido ouvir a voz do seu Senhor no meio da dor? Ou você não está conseguindo reconhecer aquele que você sempre ouviu? Mas o texto caminha. Ele começa dizendo: mulher, por que choras? Mas ele vai fazer uma outra pergunta, que é: a quem procuras? Mulher, por que choras? Se a primeira
verdade desse texto é que a noite escura da alma é uma realidade, mas não pode ter o poder de comprometer a minha, a sua e a nossa percepção acerca de Jesus. A segunda verdade é a busca pelo Salvador. É uma necessidade real e deve ir além da nossa expectativa limitada. O que isso quer dizer? Quando Jesus pergunta: Maria, a quem procuras? O que Maria poderia responder àquela pergunta? Procuro um corpo, procuro um morto, procuro um cadáver sem vida. Queridos, era isso que ela buscava. Se Maria tivesse chegado naquele túmulo, o túmulo estivesse aberto, o corpo de Jesus estivesse lá, a única coisa que ela ia fazer era chorar, chorar e chorar. Mas o que é que Maria não esperava? Maria não esperava que pudesse encontrá-lo vivo, mas ele havia dito que ressuscitaria. Maria não era uma seguidora de distância, à distância. Maria era uma seguidora muito próxima. Maria procurava um corpo morto e não reconheceu aquele que era o Deus vivo. Sua busca era sincera, mas ela estava cega pela dor, ela estava cega pelo sofrimento, pelo desespero. A pergunta de Jesus: a quem procuras? Desafiava Maria, mas desafia você e a mim. A quem nós procuramos? Por que você saiu de casa hoje? Se você saiu da sua casa para um mero exercício religioso, se você saiu de casa para que o pastor não te ligue na segunda-feira perguntando: ô meu irmão, senti a sua falta, por que é que você não veio? Se você saiu de casa porque não tinha programa melhor, vai para casa. Você está no lugar errado. Você está procurando um morto, quando deveria buscar alguém que está vivo, quando deveria buscar a razão da sua existência. Muitas vezes nós também buscamos um Jesus limitado às nossas expectativas, um Jesus que resolve problemas, um Jesus que atende pedidos, um Jesus que age conforme a nossa lógica. Não é isso que você vê na televisão hoje? Venha para Jesus porque você não terá mais problemas. Venha para Jesus porque a sua família vai ser restaurada. Nada disso é mentira. Mas só essa é a verdade? É só essa verdade que nós buscamos? Porque se for isso, somente isso, nós estamos realmente procurando alguém muito abaixo de quem ele realmente é. Quantas vezes procuramos e não encontramos, porque estamos meramente focados em circunstâncias. Quando buscamos a Jesus de todo o nosso coração, Ele se revela. A busca de Maria não era uma busca tola, era uma busca pelo seu Senhor, ainda que ela estivesse num momento ali toda complicada por causa da situação. Mas Jesus é aquele que está sempre pronto a se revelar a cada um de nós. O que eu preciso ter em mente é que Jesus vai além das minhas buscas pessoais, vai além das minhas expectativas, às vezes tão pequenas e tão ínfimas. Ele está dizendo para mim e para você, assim como Ele disse para Maria: eu não sou um cadáver num jardim. Eu ressuscitei Maria, eu ressuscitei Antônio, Pedro, José, Paulo, eu ressuscitei Joaquim, eu ressuscitei Roberto, Vera, Antônio, Tiago, eu ressuscitei, eu vivo, eu triunfei sobre a morte. E nós vamos observar que Jesus é aquele que está nos convidando nessa manhã, assim como convidou Maria a ir além de busca por respostas imediatas, para encontrá-lo como o Salvador que vive, para encontrá-lo como o Salvador que transforma o luto em alegria e que vai muito além da minha e da sua expectativa. Como eu disse, eu nem imagino como você entrou aqui.
Eu nem imagino como você amanheceu esse dia. Eu nem imagino como tem sido os últimos meses, ou as últimas semanas, ou talvez o último ano. Eu não tenho ideia. Mas eu sei quem tem. É aquele que te convida a buscá-lo além da sua perspectiva limitada. Não é porque você não é crente, é porque muitas vezes a dor da alma e do sofrimento da noite escura da alma, ela nos limita muito nessa busca por aquele que não está morto, mas aquele que está vivo. Então eu tenho duas verdades. A primeira verdade vai me dizer que a noite escura da alma é a realidade presente, mas ela não pode comprometer a minha percepção acerca de quem é Cristo. A segunda verdade vai me dizer que a busca por esse Cristo, o Salvador, é uma real necessidade que vai além da minha expectativa limitada. Para perguntar para mim e para você: você tem procurado um Jesus pequeno? Você tem procurado um corpo em vez de um ressuscitado? O que significa para você nessa manhã ter Jesus como ressuscitado na luz da sua vida e da sua história? Cantamos, uma música bem antiga. A Noassi certamente conhece, não porque ele seja velho, mas porque conhece muita música, que a gente cantava assim: ressuscitou. Bem cantado é bom, mas não a parte de dizer: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Para concluirmos a nossa fala nessa manhã, Jesus diz: Maria, ou mulher, por que choras? A quem procuras? A terceira verdade que eu e você precisamos atentar é que a transformação de lágrimas em alegria, de luto em esperança, traz consigo o propósito que Ele tem para a nossa vida. E a gente é acostumado, o pessoal que ouve muito palestra motivacional, e a gente hoje em dia é exposto, e as pessoas falam assim: a gente tem que viver o propósito. Eu acho muito interessante. Na teoria é uma beleza, quando chega na hora do vamos ver, é mais complicado do que parece. A turma da academia, no pain, no gain. Só de ouvir dói minhas costas, dói meu joelho, minhas articulações, esses negócios todos. Mas tudo vai fazer parte de um processo. Jesus pergunta: mulher, a quem procuras? Jesus não apenas reconhece a dor de Maria, agora Jesus vai fazer uma coisa além. Eu quero chamar muito a sua atenção, não porque eu estou falando, mas porque certamente esse texto tem alguma coisa para você e para mim nessa manhã. Jesus agora não chama Maria mais de mulher, porque mulher era uma maneira muito genérica de chamar. Não era desrespeitoso, mas era genérico. Quando você chega no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 16, ele diz assim: disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, ou Rabi, que quer dizer mestre. Eu imagino que Jesus tinha o seu jeito de chamar cada um dos seus discípulos. Tinha uma maneira de se relacionar com eles. Você já observou como você fala com o seu filho e com a sua filha, com a sua esposa ou com o seu marido quando eles estão doentes? Eu adorava ficar doente, que a minha mãe não brigava comigo nesses dias. Eu curtia ficar um pouquinho doente, porque mamãe era muito braba, Então quando ficava doente eu sabia que a coisa ia ficar mais suave lá em casa. Mas é interessante que a intimidade de um casal, eles têm maneiras de se tratar que eles se reconhecem por aquela fala, não é verdade? Eu acredito que sim. Você tem uma maneira toda especial de chamar sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, ou seu pai, ou sua mãe. De repente Jesus fala assim: Maria. Eu não sei qual a conotação daquilo no coração dela, mas eu sei que faz com que ela desperte. Agora, quando ele a chama por Maria,
o consolo e a esperança invadem o coração dela. A Maria que chorava de tristeza, suas lágrimas são transformadas em alegria, porque ela reconheceu a voz daquele que a conhecia melhor do que ninguém. E no momento que ela ele o chama pelo nome, ela o reconhece. E nessa realidade, aquelas lágrimas de dor, aquele coração pesado, aquela busca solitária por um corpo, agora se torna em um encontro transformador. A ressurreição de Cristo vai trazer na vida de Maria uma transformação poderosa. Agora ela deixa de ser uma mulher chorando no jardim e se torna a primeira testemunha da ressurreição. Porque quando Jesus fala com ela, ela sai, João 20:18, ela vai até os discípulos e diz assim: senta aí, porque eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu vi o Senhor, Ele ressuscitou, o que Ele prometeu se cumpriu, Ele não está mais morto, pode parar de chorar, porque Ele vive. Você já parou para imaginar o que significa cantar porque Ele vive? E nós cantamos e enchemos o peito para cantar porque Ele vive, posso crer no amanhã. Essa se tornou uma canção da pandemia, não é verdade? Cantamos muitas vezes essa canção. Mas você já parou para meditar na letra dessa canção? E especialmente quando você chega e diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Era Maria dizendo: eu sei quem eu era antes, eu sei quem eu me tornei com Ele, mas agora eu sei quem eu continuarei sendo por causa dEle. Eu posso crer no amanhã, porque o meu Salvador vive, porque Ele não está mais morto, porque Ele ressuscitou. Outro dia eu me deparei com uma canção e o título dela era João 20. Não sei quem já ouviu essa música. Eu particularmente gostei. Tem uma partezinha que a gente faz uma correção, uma heresiazinha, mas dá para cantar, né? A Nocia adora fazer isso, eu também. Quando você corrige essa pequena, e não é nada do outro mundo, você só faz uma pequena correção e a música fica tranquila para cantar em qualquer ambiente. E o cantor, eu não lembro o nome, ele narra o episódio de João 20. Ele canta muito bem, ele combina essa música com uma segunda música que vai dizer que Ele vive para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre e sempre. E quando nós reconhecemos essa voz, a nossa tristeza agora se converte em propósito, e a nossa busca individual se torna um testemunho para os outros. Então Jesus transforma nossas lágrimas de dor em lágrimas de alegria, mas ao mesmo tempo essas alegrias traz um propósito para mim e para você. E qual é o propósito? É o mesmo de Maria. Vá, compartilhe com todos, fale que Ele vive. Nossa, e antes da gente entrar aqui, estava me contando uma história que aconteceu num voo que ele estava, e que não é muito diferente, a gente voa para cima e para baixo o tempo inteiro, de que ele acalmou uma moça que estava naquele voo. No final, ela agradece e diz: posso lhe dar um presente? Aí depois vocês perguntam qual foi o presente que ele recebeu dessa moça. Um livro. E aí ele me contou o seguinte: eu não tinha nada para entregar para ela aquele dia, mas por causa disso eu desenvolvi um livreto. Eu desenvolvi algumas coisas que eu posso entregar num voo para alguém quando essa pessoa estiver com a sua alma tensa. É interessante isso, sabe por quê? A pergunta: mulher, por que choras? Nos lembra que Ele está ciente da nossa dor, mas também nos lembra que Ele está pronto para transformá-la. Nos lembra que Ele está pronto para nos conceder uma missão, e a missão é sair contando para todo mundo: Ele vive, Ele não está mais morto. Eu não encontrei um corpo, eu encontrei um vivo. E quando nós confiamos em Sua ressurreição e no Seu poder, nós experimentamos essa alegria dele trabalhando em nós,
trazendo propósito e concedendo missão para essa igreja, para todos aqueles que se chamam e creem no seu nome. Como Jesus tem chamado você pelo nome no meio das suas crises? Como você tem ouvido essa voz poderosa em meio à sua noite escura da alma? De que forma ouvir essa voz tem feito que outros conheçam acerca daquele que vive e pelo qual você pode crer no amanhã? Nessa manhã, a pergunta de Jesus é essa: por que choras? A quem procuras? A noite escura da alma não pode comprometer a sua percepção acerca do seu Salvador. A busca pelo Salvador é uma realidade que deve ir além da nossa expectativa. A transformação de lágrimas em alegria traz consigo um propósito para as nossas vidas. Joelmir Betting, um grande comentarista político, todas as vezes que ele encerrava o Jornal da Globo, há anos atrás, ele dizia assim: para pensar na cama. E aí ele dizia um pensamento. Essa palavra é para pensar durante o dia, é para pensar durante a semana, é para pensar durante o mês, porque tem pessoas chorando ao seu redor, não sabendo quem procurar. Ou talvez você está chorando e não está sabendo quem procurar. Mas o seu Salvador tem uma palavra para você. Conte para todo mundo que eu estou vivo. A morte não me segurou, o inferno não me segurou, a dor não me segurou. Eu ressuscitei, e porque eu estou vivo, você pode crer que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua verdade aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, misericórdia, fidelidade. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor direciona a nossa vida. Obrigado porque o Senhor fala às nossas almas, aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos pergunta por que choramos e quem buscamos. Obrigado porque o Senhor é a resposta às nossas lágrimas e também a resposta à nossa procura. É assim que nós oramos, agradecidos e te engrandecendo, e a todos abençoando em nome e por amor de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.